trabalho, o rádio sempre esteve presente em nossa rotina. Para aliviar a tensão no trânsito, para acompanhar o papo entre amigos, para relaxar ou ficar bem informado. O rádio sempre nos acompanha. A Rádio Mais Brasil News também está com você na hora e no lugar que quiser. Ouça, assista, siga e acompanhe nossa programação onde quiser. Mais Brasil News. Notícia e música na mesma sintonia. Entretenimento, notícia, música, promoções, participação do ouvinte. Tudo isso e muito mais é aqui na sua rádio. Mais Brasil News. Notícias e música na mesma sintonia. Agora, na Mais Brasil News, Direito ao Ponto, com o especialista Max Telesca.
Mais Brasil News. Notícia e música na mesma sintonia. 101,7 FM. Direito ao ponto. Direito ao ponto. Agora, na Mais Brasil News, Direito ao ponto. Bom dia, olá, muito bom dia. Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos aqui ao Direito ao Ponto, o programa de todos os sábados às 10 da manhã, não é isso, Ali Jonas? Às 10 da manhã, todos os sábados a gente está aqui falando de direito de maneira descomplicada. A gente tenta traduzir e traduz muitas vezes o direito na vida da pessoa, porque afinal de contas, o que é o direito? O direito está dentro da sua vida, ele está cada vez mais presente, basta você olhar o noticiário, basta você verificar que o noticiário cada dia mais vezes são ações judiciais, é o Supremo Tribunal Federal, fazem até a piada de que sabe-se mais o nome dos ministros do Supremo Tribunal Federal do que os próprios jogadores da seleção brasileira. Olha que coisa, né? E nós estamos no país do futebol. E aqui nós vamos bater um papo informal, todo dia, sempre nesse horário. E para o programa de hoje, olha só o que nós vamos fazer. Nós vamos falar sobre um assunto muito, muito importante na vida de quem usa a internet e as redes sociais. Ou seja, todo mundo. O mundo hoje está dentro da rede social. E você que está aí me ouvindo, conhece alguém que já caiu em algum golpe ou foi aplicado um golpe na internet? Eu mesmo já caí num golpe. Estava falando aqui agora há pouco com a doutora Regilene, doutor Wilson. Eu fui comprar um perfume. E o perfume custava um pouquinho mais barato do que é. Um pouquinho não, uns 40% mais barato do que era o normal. Aí fiz o pagamento, nunca mais vi aquele dinheiro. E infelizmente os casos cresceram durante muito a pandemia. E afinal de contas, como evitar cair em golpe? E se cair, como posso fazer para reaver o meu dinheiro? E para responder essas perguntas e outras questões, aqui comigo, ao vivo, eu tenho a delegada Regilene Siqueira, da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia Civil, e o delegado Wilson Pérez, da Divisão de Repressão a Fraudes do Distrito Federal, e a advogada, minha colega amiga, Ildécer Amorim, especialista em Direito do Consumidor e ex-presidente do Procon DF. Ildécer está por Zoom e os dois delegados aqui comigo no estúdio da Mais Brasil News 101.7 FM. Bom dia a todos. Com licença, doutor Wilson, eu queria começar com a doutora delegada Regilene das redes sociais. Hoje em dia é o boom do momento, seja para adolescentes ou seja quem tem mais de 50 anos. Qual a sua principal dica, doutora Regilene, que investiga crimes online, para o internauta não cair em um golpe, desconfiar sempre? Sim, Max. A dica mais importante, entre tantas outras, obviamente, é desconfiar sempre. E desconfiar sempre... Doutora Regilene, eu vou pedir desculpa para a senhora, porque... Doutora Regilene, eu vou pedir desculpa para a senhora, porque eu acabei passando para a senhora o microfone errado. Vou passar para a senhora o microfone número 3, que é o correto aqui. Certo. Tudo certo agora? Tudo certo, a senhora pode responder como é que a gente não cai num golpe de internet, como é que desconfiar sempre. Queria que a senhora respondesse isso. Para o internauta não cair num golpe, para ele se abastecer de todas as informações possíveis, queria que a senhora explanasse com toda a sua experiência como é que a gente faz para não cair nessa esparrela. Sim, realmente para que as pessoas evitem cair nesses golpes em ambiente cibernético, é preciso que as pessoas desconfiem sempre. Porque em ambiente cibernético a gente não tem contato direto com as pessoas, obviamente, então a gente nunca sabe quem está do outro lado. Então, efetivamente, a regra de ouro é desconfiar sempre. Principalmente quando houver ali uma vantagem financeira ali que se pareça excessiva. Viu muita vantagem, desconfie. Porque dinheiro não cai do céu normalmente. Pois é, eu ia até perguntar isso para a senhora. Olha só esse golpe que eu caí aí. Não foi tinha um perfume, esse perfume custava um pouquinho, não é um pouquinho, uns 40% mais barato do que era normalmente a gente via ali, andando nos aeroportos, perfume caro.
E aí eu olhei assim, não, mas o site estava arrumadinho, era um site que tinha uma certa aparência de legalidade, mas foi porque o seu amigo aqui achou que ia ganhar alguma coisa em cima. É mais ou menos isso? É vantagem? É uma certa ganância das pessoas, doutora? Max, nos crimes patrimoniais que são aplicados na internet, normalmente a vítima se comporta assim, querendo levar alguma vantagem mesmo. Tanto que ela é induzida, a engenharia social utilizada pelos criminosos é nesse sentido mesmo, de induzir as vítimas a querer ganhar alguma coisa a mais. Aí, nesse caso seu aí do perfume, você queria tanto o perfume, mas você viu lá o site. O site tinha aparência de legitimidade. Porque é assim, os estelionatários eles têm expertise ali para criar o site, para colocar o anúncio. E as pessoas que não têm condições, normalmente o leigo em geral, as pessoas em geral, não têm condições de verificar de plano a autenticidade do site. E aí eles anunciam, você paga com o seu cartão de crédito ou mesmo faz uma transferência e não tem como, infelizmente, reaver esse dinheiro, é muito difícil. Pois bem, a doutora Regilene Siqueira, da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia Civil aqui do Distrito Federal. Eu vou fazer mais uma pergunta para a senhora, doutora, e depois eu vou passar para o doutor Wilson, mas antes eu queria lhe perguntar uma coisa antes. A senhora falou sobre as principais formas que a pessoa tem de se precaver. Mas eu queria também que a senhora explicasse para nós, para o ouvinte, para explicar e para entender quais são os crimes mais comuns, quais são os tipos de crime mais comuns, o que acontece mais o que frequentemente mais ocorre, quais são os crimes mais comuns, doutora Regilene? Max, são vários os crimes que podem acontecer em ambiente cibernético. Invasão de dispositivo, crimes contra a honra, mas hoje o que nós temos que a polícia verifica com mais recorrência são os crimes patrimoniais, que são de pequenos ou grandes valores, né, dependendo da circunstância, e o que tem abarrotado as delegacias no Distrito Federal são os estelionatos ou os furtos mediante fraude, tudo utilizando-se aí os criminosos do ambiente cibernético, seja com invasão de dispositivo ou não, porque não necessariamente haverá invasão de dispositivo, podendo também ser apenas engenharia social. Invasão de dispositivo, né? Entrando no computador ou no celular da pessoa. E o que me chamou muito a atenção que a senhora falou, são um aumento grande de crimes contra a honra. E agora está mais fácil para a polícia, né? Eu sou advogado, eu estou sempre lá do outro lado, mas a gente fica observando que as pessoas hoje elas não estão se precavendo de uma coisa, está tudo no WhatsApp. As pessoas tomem cuidado com o que falam no WhatsApp, porque isso pode servir de prova depois. Porque tem que tomar cuidado, é um diálogo que não fica só palavras ao vento, o diálogo fica ali, ele fica registrado e isso é prova, e é prova que é usada muitas vezes para crimes contra a honra, que são crimes também da internet, acontece por meio do WhatsApp, acontece por meio das mídias sociais, alguém está xingando, acha que ninguém está vendo, mas aquilo ali é injúria, é calúnia e é difamação muitas vezes, esse é o ponto. Eu vou passar a bola agora para o doutor Wilson Pérez, da Divisão de Repressão a Fraudes no DF. Eu queria, doutor Wilson, que o senhor me respondesse aqui o seguinte: é verdade que muita gente ainda está caindo nesse golpe da OLX? Como é que ele funciona? Lembra desse... Eu até tenho uma pessoa muito conhecida aqui no Distrito Federal que acabou caindo. Está ainda em uso esse golpe? E também queria que o senhor comentasse a resposta da doutora Regilene sobre as redes sociais, seja para adolescentes. Queria que o senhor falasse também de uma maneira geral e também falasse sobre esse crime da OLX. Bom dia, Max. Bom dia, doutora Regilene. Bom dia, ouvintes. É mais em voga do que hoje está. Mas ainda acontece. Dentre os golpes que acontecem na OLX, tem aquele que se passa
pelo comprador e pelo vendedor de um bem, de um veículo, por exemplo, ao mesmo tempo. Ele clona a conta do OLX da pessoa, pedindo, alegando que a conta dela está com algum problema, e ele precisa de um dígito verificador que foi mandado por mensagem para ela, pelo celular, para corrigir esse erro no anúncio do veículo dessa pessoa, por exemplo. E a pessoa manda esse código para o estelionatário, ele clona a conta de OLX do vendedor do veículo e se passa por ele. E se passa também por comprador do veículo, por verdadeiro vendedor. Nisso, ele negocia com o proprietário do veículo, se passando por comprador, e negocia com um comprador, se passando pelo vendedor. Mas como é que é isso? Olha só, como é que a pessoa consegue cair num golpe desse? Porque tem tanta gente misturada nisso aí, a pessoa não desconfia que está ali. O que está acontecendo? É a ganância? Será que tem uma vantagem um pouquinho maior que está por trás ali também da vontade da pessoa de ganhar alguma coisa, doutor? Sim, Max, eles usam de engenharia social, né? Engenharia social é aquela conversa, aquela história que induz a pessoa a confiar na outra, no falsário. Ele diz que está comprando veículo para dar de presente, ele diz que está comprando veículo para quitar uma dívida, e por aí vai. Geralmente ele vai clonar o anúncio de venda com valor abaixo do valor de mercado para interessar para alguém, ou ele vai oferecer justamente o que a pessoa tá querendo no veículo. Você anuncia seu veículo por um valor a mais para vender por um pouco a menos. Ele oferece o valor total, o valor cheio, para tentar ludibriar a pessoa, né? E ainda acontece, mas com menos frequência. E o que tem acontecido muito ultimamente, principalmente depois da pandemia, e depois que popularizou, entre aspas, a questão dos investimentos em bolsas de valores, em criptomoedas, né, em moedas virtuais, é o golpe do falso trader, é o falso investidor, é aquele que se passa por alguém que vai dobrar o seu dinheiro, que vai te pagar 10%, 20%, 30% ao mês de rendimento. Esse agora, eu posso dizer que é o golpe da moda. Pois é, chegou no escritório um dia desses um cliente e disse: doutor, eu tenho dinheiro aqui e ele vai render 15% ao mês. Eu coloco R$1.000 e vai sair 1.150, não é isso? Enfim, era 15%, 15%, 17% ao mês. Eu nunca vi nada dar 15%. Assim, pode até ter, né? Existem aplicações, mas é muito raro, um dinheiro não dá em nada. E eu disse: olha, esse negócio, mostra aqui. Aí mostrou, era um aplicativo. Era um aplicativo e veio por onde? Veio por uma pessoa da confiança desse meu cliente. Era um filho, ou era um primo, alguém próximo. No final, depois de 2 ou 3 meses, esse cliente me disse que realmente tinha caído num golpe. Então, esse é mais algo que o senhor traz. As criptomoedas, o investimento em bolsa de valores, que agora se popularizou, né? Então é mais uma forma de golpe, né? Sim, Max, está acontecendo muito, com valores muito altos e com muitas vítimas, sabe? Acontece que, geralmente, essa pessoa cria uma empresa pode ser até de investimento, ou de um factory, por exemplo, mas ele não tem autorização da CVM, por exemplo, para operar, para ser uma corretora de valores mobiliários. Ele não tem essa autorização. E acontece que ele pega ali o dinheiro de alguém bastante conhecido, ou de um amigo dele, alguém mais próximo a ele, até de familiares, e começa a pagar mensal um juro, vamos exemplificar aqui, 10%, 15%. E ele vai pagando. Ele paga isso durante um ano e meio, ou 1 mês, 2 meses. E essa pessoa que está sendo favorecida atrai outras pessoas. E acontece de ser realmente de boa fé. E quando esse falso trader por quê? Porque ele não tem
ele opera no mercado, mas ele não tem autorização. Sem as licenças da CVM. Então tem que olhar isso aí, né? A pessoa tem que entender, vai botar um monte de dinheiro ali e tem que se cercar das cautelas. Isso. E quando ele está com um valor de um capital muito alto de terceiros, aí ele fecha a empresa, coloca a empresa em nome de terceiros e desaparece, né, com o valor da pessoa, e geralmente todo mundo vai ficar no prejuízo. Para pagar esses juros, eu creio que na maioria dos casos eles usam uma pirâmide, né, que vai, com a medida que vão chegando mais investidores, eles vão pagando juros para quem eles acham que vão trazer mais vítimas para o golpe, e vai criando ali uma rede, uma bola de neve, até que ele chega a um ponto que está na hora de deflagrar o golpe, né? Ou seja, efetivar de fato o estelionato. No fundo é a mesma coisa sempre, só vai se transformando. O velho golpe da pirâmide, um estelionato que está aí a vida inteira. Mas agora eu vou receber com muita honra aqui no Direito ao Ponto a doutora Ildecera Amorim, ex-presidente do PROCON, especialista em direito do consumidor. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda ao Direito ao Ponto. Eu sou seu colega da advocacia, fomos conselheiros da OAB. Eu queria recentemente, doutora Ildecera, muito obrigado pela sua presença aqui. Principalmente no fim do ano passado, vimos muitos perfis do Instagram serem hackeados e golpistas usavam os perfis para vender móveis que não existiam, cobravam um Pix para guardar o objeto para a pessoa, se passando pelo dono da conta. Muita gente caiu, infelizmente. Algumas pessoas conseguiram recuperar as contas, outras não. A minha dúvida, doutora Ildecera, e a senhora é especialista nisso, em direito do consumidor, é juridicamente responsável quem aqui pelo hackeamento e pela demora em não desativar uma conta, mesmo após o usuário informar que ela foi hackeada? De quem é que foi? Quem é a responsabilidade? Dá para acionar? Quem que a gente vai acionar? Quem que é a pessoa que está nos ouvindo aqui tomou um golpe? Quem que ela tem que acionar quem? Tem que entrar contra quem na justiça para falar aqui o sem juridiquês? Bom dia aos ouvintes, aos amigos que estão ouvindo. Bom dia, doutora Regilene, doutora Wilson. Bom dia, querido Marcos. É uma honra, eu digo. Então, assim, fazer isso, estou muito feliz. O consumidor, quando ele vai fazer qualquer operação, o delegado já falaram, é preciso ficar atento. Então, esse golpe do Instagram, ele atingiu até pessoas da minha família, não é? Que tiveram o Instagram hackeado para a prática da fraude. Então, quem é o responsável? O responsável é o Instagram. O consumidor embarca aí constituir um advogado para que o advogado tome as providências com relação à falha na prestação do serviço. É claro que antes o consumidor pode notificar quem dá feito. É a notificação digital, não é? Um pedido, não é, de desativação, né? Contra a desativação dessa conta, que a desativação ela foi indevida. Então, houve falha na prestação do serviço. No Instagram ou Facebook, eles respondem pelo dano causado ao consumidor. Está lá no 14 do Código de Defesa do Consumidor. Agora, é preciso, eu estava ouvindo dos delegados sobre a questão das fraudes. E Max, olha, todos nós temos que ficar muito atentos com essas fraudes. Essas fraudes, elas ocorrem, mas muitas ocorrem com a participação nossa. Inadvertidamente, nós recebemos aqueles e-mails, aquelas mensagens, e vamos, então, clicar nesse link. A grande maioria das vezes tem a participação para que eles possam conseguir ultimar esses golpes. Tem muita atenção, o doutor Regilene falou sobre isso também, e eu estou reiterando e insistindo nessa atenção. Porque a pressa, né, recebe ali informação do banco, olha, os golpes bancários, essas invasões, isso tem sido muito ativo, né? A internet está aí inteira, ótima, maravilhosa, é segura,
mas nós estamos atentos a essas ofertas que o doutor Edilene falou, de coisas muito fáceis. Está muito bom, está muito bom, olha que ótimo. Então, é preciso confirmar, certificar, informação de banco, mensagem das instituições financeiras, liga no oficial, golpe do cartão. São tantos golpes que as pessoas não imaginam que os criminosos fazem, como as mentes são incríveis para o mal, digamos assim. Eu sempre falo o seguinte, que para cada coisa séria na vida tem pelo menos uma só que não é séria, né? Para não dizer uma palavra aqui que é uma malandragem, né? Para cada coisa séria na vida, e às vezes essa malandragem ela é muito grave e ela se constitui num crime. Eu só queria fazer uma pergunta para a senhora. A senhora falou que as redes sociais, o Instagram, o Facebook, eles também são corresponsáveis, é isso, né? É só para ficar bastante claro. Então, se eu caio num golpe dentro do Face, alguma coisa que está sendo vendida no Facebook, ou se está sendo vendida pelo Instagram, que está muito na moda, as pessoas, o mundo é isso aí agora, né? As pessoas não se deram por conta, o mundo está mudando. Não, o mundo já mudou. A pergunta é, o Instagram e o Face, eles são corresponsáveis, é isso? Sim, eles têm responsabilidade efetiva. Está lá no artigo 14, com a defesa do consumidor. Não se questiona a culpa, a responsabilidade é objetiva porque houve falta do serviço. O mesmo ocorre com as bancárias, quando não oferece ao consumidor a segurança que o consumidor delas espera, que a invasão de conta, não é? Então, eles são responsáveis, sim, com certeza. Muito obrigado, Desser. Ficou bem claro para todo mundo, então. Se você fez uma compra pela internet, pelo Facebook ou pelo Instagram, eles são corresponsáveis por aquilo que a doutora falou, responsabilidade objetiva. Vamos traduzir aqui, falar em bom português. É uma responsabilidade onde a gente não precisa investigar demais. Basta ter ali a pessoa, a loja, o empreendimento, a empresa, que ela vai ser responsabilizada com mais facilidade. Não precisa buscar culpa, não precisa buscar muitos elementos. Basta que o nome da empresa, que seja feita dentro da empresa, existe uma coisa chamada responsabilidade objetiva. E agora nós vamos dar um break aqui rapidinho. Nós vamos para o nosso intervalo. Continuem nos assistindo aqui e também no Instagram, falando do Instagram, né? @MaxTelesca. Nos siga na rede social, logo, logo a gente volta. Daqui a pouco tem mais Direito ao Ponto, com o especialista Max Telesca. Mais Brasil News, a rádio do seu jeito. Daqui a pouco tem mais Direito ao Ponto, com o especialista Max Telesca. Mais Brasil News, a rádio do seu jeito. De segunda a sexta, 1h30 da tarde, aqui no 101,7, tem o Mais Brasil Esportes. Notícia, informação, discussão e, claro, a sua participação ao vivo. Eu, Renner Lopes e o Timarço de Esportes da Mais Brasil News FM esperamos você de segunda a sexta, 1h30 da tarde. Mais Brasil News, notícia, música e esporte, tudo na mesma sintonia. Acompanhe as principais notícias do dia nas nossas redes sociais. Siga @Mais Brasil News Oficial no Instagram e Mais Brasil News no Facebook /Mais Brasil News. E fique por dentro das novidades e de todas as notícias da nossa cidade, do Brasil e do mundo. Mais Brasil News, notícia e música na mesma sintonia. O consumo do rádio aumentou mesmo com as novas tecnologias, seja no dial ou via streaming e até por telas. O rádio não deixa de acompanhar a evolução do consumo de mídia pelos brasileiros. De acordo com o Inside Rádio 2021, estudo da Cantar Ibope sobre o cenário do meio, 80% dos brasileiros nas 13 regiões metropolitanas pesquisadas ouvem rádio, um aumento de 2 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Cada ouvinte passa, em média, 4 horas e 26 minutos ouvindo rádio. Em 2021, todas as regiões aferidas pelo Cantar Ibope registraram um aumento no alcance do meio. A região sul é a que mais se destaca, com 85% das pessoas declarando ouvir rádio, Nordeste 81% e Centro-Oeste e Sudeste, ambas com 80%. E a Mais Brasil News te faz companhia todos os dias.
bem perto de você. No rádio, no streaming, no YouTube, no aplicativo, no seu carro, onde quer que você esteja. Mais Brasil News. Notícia e música na mesma sintonia. Mais Brasil News, primeira edição. De segunda a sexta, de 7 às 8h30 da manhã. Apresentação, Mara Mendes. Emprego e cidadania. Aqui na Mais Brasil News, www.trabalho.df.gov.br. Mais Brasil News, notícia e música na mesma sintonia. Mais Brasil News, segunda edição. De segunda a sexta, ao meio-dia. Voltamos a apresentar Direito ao Ponto, com Max Telesca. Mais Brasil News, a rádio do seu jeito. Estamos de volta com o Direito ao Ponto. Aqui hoje com a nossa colega, amiga Ildecera Amorim, que foi presidente do PROCON e é uma especialista em direito do consumidor, né? Doutor Wilson Pérez e Regilene Siqueira, ambos delegados. E a gente está comentando aqui, falando um pouco mais sobre golpes na internet, crimes na internet. Tem crime na vida comum, tem crime na internet porque as pessoas estão na internet. Hoje a vida é a vida digital, a vida que se faz dentro das mídias sociais, dentro da internet, ou seja, o nosso cotidiano está dentro das redes, está dentro da internet, e isso faz com que se transfiram também as coisas boas da vida e também se transferem as coisas ruins da vida. Eu estava conversando agora há pouco, e tem um ditado em espanhol que diz: "Echa la ley, echa la trampa", feita a lei, feita a malandragem. Doutora Ildecera, continuando aqui com a senhora comentou que são 50 tipos de fraude. É possível listar as principais? Tem tanta criatividade esse pessoal? Me fala um pouquinho mais sobre algumas dessas fraudes, doutora Ildecera. Olha, Max, nós temos a fraude do que a gente falou, do Instagram, nós temos a fraude bancária, enfim, a pirâmide, que você falou também. Nós temos a fraude sexual, donatários sentimentais, que também correndo bastante no nosso meio, até no caso desse aí, no Distrito Federal. Nós temos a fraude envolvendo também as crianças, então, porém, também tem que alertar os pais e prestar muita atenção que as crianças estão vendo, que os adolescentes estão vendo, porque atingidos. Tem o golpe do delivery, o golpe do motoboy. Olha, você não sabe a criatividade que eles têm, sabe? Tanto contra as instituições financeiras, as instituições, os aplicativos, como também envolvendo diretamente o consumidor. Essa motoboy envolve diretamente o consumidor, não é? O falso entregador. Então, assim, eles fazem leilões falsos, leilões de veículos, criam sites falsos de venda de produtos, não é? Assim, olha, é muita coisa. Fazem empréstimos falsos. Assim, eu acho que tudo que eles olham, que é possível fraudar, eles trabalham a mente só com isso, eu penso. Então, ficam assim 24 horas só por lá de segurança, não é? Das operadoras, vendem falsos para tudo. Tem muita coisa, né? Como eu falei, a vida se transferiu para a internet, a vida se transferiu para as redes sociais e então transferiu-se também todas esses crimes. Tem crimes sexuais, crimes contra a honra e tudo está indo para dentro da rede. Eu vou agora voltar aqui com os delegados, doutora Regilene. Queria que vocês comentassem assim, um crime que tenha acontecido. O que vocês lembram assim, de mais incomum? Porque a doutora Ildecera listou ali o golpe do Pix,
questões sentimentais, até leilões que estão sendo feitos de maneira falsa. O golpe do entregador. Doutora Regilene, o que a senhora viu de incomum? Pode falar para a gente? Max, incomum no sentido de inusitado, talvez, porque, como a doutora disse, os crimes, os estelionatários, normalmente, os criminosos em geral, eles criam ali uma engenharia social e começam a aplicar os golpes em série. E aí, até que esgota, eles começam a aplicar. Então, assim, incomum é mais difícil de dizer, mas talvez inusitados. Eu lá dentro lá no meu trabalho, o que eu acho assim, o que eu considero mais inusitado são os crimes de extorsão, que as pessoas são induzidas a... na verdade, elas procuram, né, na internet salas de bate-papo ali para ter conversas de conteúdo sexual com as pessoas e acabam encaminhando fotografias íntimas ou vídeos de si mesmo e depois são extorquidas a partir daí, sob pena de a pessoa ameaça a divulgar, né, esses vídeos, essas fotografias íntimas para pessoas, parentes, para a esposa, para os filhos. E isso gera na pessoa, na vítima, um constrangimento gigantesco, inclusive para registro da ocorrência. Porque nesses casos, elas têm vergonha de dizer que estava ali naquela sala de bate-papo e que, inclusive, se submeteu àquela situação de enviar uma foto ou um vídeo íntimo e agora está ali naquela situação de ser ameaçado de divulgação disso. Essas situações são muito delicadas e realmente as pessoas... E aí não são induzidas por uma questão patrimonial. É mais por uma questão instintiva sexual mesmo, que elas caem nesse tipo de golpe. A senhora tocou num assunto que eu até vou só fazer uma breve aqui, porque a entrevista ela é viva. A senhora tocou num ponto muito importante, porque, olha só, como deve se comportar essa pessoa que está sendo, vamos lá, chantageada por uma outra pessoa que tem do outro lado lá uma foto íntima, um diálogo que ela entende que vai se sentir de maneira constrangida. Como é que essa pessoa que está sendo chantageada ela tem que se comportar? Isso é muito importante, porque muita gente está nos ouvindo e possivelmente pode estar passando por isso e não sabe o que tem que fazer. Max, a verdade é que uma vez que a pessoa já encaminhou o vídeo ou a fotografia ou se deixou filmar, porque acontece isso também, que ele se deixa filmar e nesses casos ele não vai ter como reaver essa mídia e impedir que eventualmente a pessoa divulgue. Mas o fato é, pagar o que a pessoa exige, o que o criminoso exige, também não impede que ele divulgue. Até porque pagar vai só gerar mais outras cobranças. O criminoso não vai parar de cobrar. Enquanto ele perceber ali o campo fértil para ele retirar mais dinheiro, ele vai fazer. Então, assim, quem caiu, o ideal é dizer a verdade. Se for para a esposa, diga a verdade, vai ter que ali passar o óleo de peroba, dizer, aconteceu, porque se ceder à pressão do criminoso, não vai resolver. E procurar a polícia, obviamente, procurar a polícia para registro de ocorrência, porque a gente consegue rastrear, às vezes não, mas normalmente a gente consegue rastrear da onde que veio aquela conexão, quem foi a pessoa ali que se utilizou da rede social ou de um terminal telefônico para realizar aquele tipo de crime. Doutor Wilson, e o que o senhor tem para nos dizer aí? Tem algum golpe em comum, alguma coisa inusitada que tenha acontecido aí nesse período que o senhor está trabalhando? Conte um pouco para a gente e também fale também sobre isso que a gente está colocando agora aqui no final. O que fazer quando a gente está nessa situação? Alguém que está nos chantageando, enfim, e temos que ir para a polícia, ao Ministério Público, o que tem que fazer? Max,
se a pessoa é vítima de crime ou de, na linguagem mais popular, de chantagem, deve procurar as instituições, né? A Polícia Civil do DF é uma instituição que consegue dar uma resposta nesse tipo de caso, dos crimes cibernéticos, do estelionato. A vítima pode procurar a Polícia Civil do DF com muita tranquilidade, que vai ser bem atendida e com bastante discrição. Agora, quanto ao estelionato incomum, a doutora Hilda Ser disse a questão do estelionato sentimental, né? É uma questão que não é incomum, mas que aparecem umas histórias muito inusitadas. Aliás, doutor, deixa eu só interromper o senhor, que é o gancho jornalístico. O próximo programa é o estelionato amoroso. No próximo sábado, quem está nos ouvindo, estelionato sentimental, estelionato amoroso, nós vamos falar agora no próximo sábado. Mas desculpa interromper, mas não podia deixar de fazer a propaganda aqui para o próximo sábado. Pode interromper sempre, sem problema. Então, dentro desse assunto, aconteceu algumas vezes que a gente tem notícia, às vezes a vítima não tem coragem de fazer ocorrência, como a doutora Regilene bem explicou, mas apareceu de uns anos para cá umas 3, 4 ocorrências mais ou menos nesse mesmo sentido. A pessoa conhece alguém por uma rede social, já por algum site de relacionamento, e a pessoa vai mantendo contato, elas vão se comunicando, e vai ganhando a confiança da outra, e por aí vai. E ela diz que está vindo de uma guerra lá do Iraque, que é um soldado americano, ou diz que é um engenheiro naval, que trabalha na construção de navios, e que está em um navio voltando para casa. Ou num navio que ela mesma construiu e que está em testes, e que esse navio está cercado por piratas, ou está prestes a ser invadido por piratas somalis, por exemplo. Isso aconteceu. E que ele está de posse de todos os objetos dele de valor, joias, dinheiro, dólares e etc. E que precisa enviar, que não tem ninguém para enviar, a não ser para a pessoa que ele está ali se relacionando virtualmente. Mas que para enviar só tem como escapar desses piratas pagando eles, ou pagando um transporte especial para isso, que vai mandar tudo para a casa da pessoa aqui no Brasil, da vítima, né? Mas que para que essa remessa seja feita, precisa depositar 20 mil reais, 15 mil reais, 30 mil reais. E isso acontece. Ou ele diz que fez a remessa e que tudo isso, as joias, estão na alfândega. Então, ele se passa agora era um fuzileiro naval, era ali engenheiro naval, ou estava no navio, agora ele se passa por agente alfandegário e pede dinheiro para liberar a bolsa, as joias, o dinheiro para a pessoa que está aqui. E a pessoa, assim, vai fazer o depósito e a conta geralmente é um nome bastante comum. Maria da Silva, ali do interior de São Paulo. E a pessoa vai e transfere 15 mil, 20 mil, 30 mil. Isso já aconteceu algumas vezes. Agora, qual a outra pergunta? Eu fiz a pergunta, acho que você já respondeu no início, a questão do que tem que ser feito, né, para essa pessoa que está, por exemplo, você falou na linguagem popular, né, uma chantagem. Aí um outro crime, né, um crime de extorsão, né, e a gente sempre busca traduzir o direito, que muita gente usa a palavra chantagem, na verdade no Código Penal é o crime de extorsão, e às vezes é o crime de extorsão mediante sequestro, que é o mais grave, né? Mas o senhor respondeu essa questão. O que a pessoa tem que fazer? Procurar os órgãos, né, e que vai ser tratado, as pessoas vai ser bem tratada e vai receber ali também uma descrição, né, na hora de ser atendida pela Polícia Civil do Distrito Federal. Esse golpe que o senhor falou
eu achei, olha que eu conheço muita coisa, já vi muita coisa na advocacia, a gente já vê muito. Agora, como é que a pessoa bota 15 mil na conta da outra? Assim, do nada, alguém que ligou dizendo que era um fuzileiro naval, que era um engenheiro naval, não tem como. Eu acredito que tem muito do psicológico, no que acontece ali é que a pessoa vai sendo envolvida por uma história, vai sendo envolvida por uma ficção mesmo e acaba ingressando nesse conto aí que é moderno. Doutora Regilene, o que a senhora acha disso? Max, é exatamente isso. A pessoa é envolvida e é nesse sentido que os criminosos se utilizam, né, da engenharia social. Eles criam uma história em torno, eles extraem elementos, informações da própria pessoa, da própria vítima, que a própria vítima fornece, que ali inocentemente, por não imaginar que possa estar ali se comunicando com o criminoso. Por quê? Porque o acesso é muito fácil pelas mídias, pelas redes sociais. Então, assim, as pessoas são muito crédulas e acabam se envolvendo e caindo. Como acontece com o caso do golpe do WhatsApp, né, que a pessoa usa a fotografia de um parente para pedir dinheiro e as pessoas tranquilamente realizam transferências de valores, às vezes, vultosos. Já vi situações ali de mais de 100 mil reais que a pessoa vai realizando pagamentos achando que é para o filho. Quando vê ela em menos de 10 horas, em menos de 24 horas, na verdade, sim, ela percebe que transferiu uma série de valores, uma grande monta, para uma pessoa, e quando ela se percebe, ela se pergunta, como que isso aconteceu? Mas dentro de um contexto de envolvimento da engenharia social, a pessoa realmente é induzida. E o estelionatário tem essa expertise, eles sabem muito bem fazer isso, eles são altamente enganadores. Então, muito cuidado quando forem se comunicar pela internet. E sempre uma história bonita, né? Sempre tem uma história ali que fala com nossos sentimentos, né? A gente acaba caindo numa conversa muito bem elaborada. Antes de passar para a doutora Idesser, que a gente já está se encaminhando aqui para o final, dois pontos que eu acho muito importantes, né? Porque no início do programa a gente falou que aumentou o número de golpes na internet, aumentou o número de golpes nas mídias sociais em virtude também do aumento da pandemia, por conta da pandemia, né? Isso está comprovado, 30%. Ou mais, as estatísticas são muitas que a gente viu aí nos estudos antes do programa, mas assim, aumentou demais. Eu queria fazer duas perguntas, para começar com o Dr. Wilson, depois eu passo para a senhora. A questão da pena. A gente viu que no ano passado houve um aumento de pena. Teve uma lei aprovada, essa lei é a 14.155, que trouxe um aumento relevante na pena para o estelionato praticado no ambiente de internet. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, se esse aumento de pena, por que ele aconteceu e no que impacta o criminoso, a pessoa que está ali fazendo o golpe. Ela vai pensar duas vezes, porque agora a pena aumentou muito. A pena aumentou de 4 a 8 anos de reclusão. Não é brincadeira. É uma pena bem alta. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre esse aumento de pena, o aumento também que houve dos crimes, né, durante o período da pandemia. Dr. Wilson. Sim, Max. Houve essa lei aumentando a pena do estelionato quando a vítima repassa os dados para o estelionatário via telefone ou via internet. Esse aumento de pena, essa lei veio em muito boa hora, porque de 4 a 8 anos vai correr um grande risco da pessoa, do criminoso, iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, né? Que é a partir dos 8 anos aí de reclusão. Então isso tende a inibir a questão do crime, ainda mais que na maioria das vezes existe outros crimes conexos com o estelionato. Uma associação criminosa, uma lavagem de capitais, porque a pessoa perdeu dinheiro ou algo criminoso ocultou esse valor, né? E essa soma de penas agora, com essa alteração legislativa, contribui muito e até torna nosso trabalho mais gratificante, porque a gente vai ver ao final, né, tanto a polícia quanto a vítima, o autor na cadeia.
E esse aumento durante a pandemia, por que aconteceu isso? Sim. Max, o criminoso ele tem uma conduta volátil, né? Uma conduta que se amolda muito bem à realidade social. Aliás, me interrompendo mais uma vez, quero te pedir desculpa, mas daí a palavra estelionato, a raiz é de stelios, o estélio é o camaleão, né? Isso vem do latim. Ela é uma pessoa que fica se volatilizando, que fica mudando de cor, que fica se transmudando justamente para enganar. Mas desculpe, vamos lá, doutor Wilson. Exatamente. Aí, o que ocorreu? Com a diminuição teve o lockdown, né? Então, com a diminuição do pessoal na rua, das vítimas em potencial, no trânsito, para a pessoa poder arrebatar um celular, uma corrente de ouro, praticar outros crimes, né? O criminoso migrou para o telefone, para a internet, para a rede social, para praticar estelionato tanto menos rebuscado, mais simples, como uma simples ligação, uma simples mensagem de WhatsApp, quanto para crimes com maior complexidade. E como a doutora Ildesser disse, estelionato sempre tem a participação da vítima, né? A vítima tem que entregar o seu bem para o estelionatário. Não é igual um furto que o autor retira do patrimônio dela. Então, isso aumentou muito em razão disso aí, da pandemia e do lockdown. Foi isso. É isso, doutora Regilene. Os criminosos migraram da vida social, aquela física, essa que a gente estava acostumado durante o lockdown, para dentro dos computadores e das mídias sociais, foi isso? Com certeza, Max. Inclusive porque é muito mais simples, não precisa sair de casa, não tem despesa nenhuma, é muito mais simples para o próprio criminoso, da mesma maneira que para as pessoas em geral que fazem home office, eles estão agora também fazendo seu home office ali, porque eles trabalham ali, às vezes até de dentro da própria cadeia, trabalham de casa e trabalham ali, entre aspas, obviamente, e conseguem ter ótimos frutos, porque realmente são crimes que dão muito fruto em termos de retorno financeiro para o criminoso, porque as pessoas ainda talvez não se conscientizaram ainda de maneira ampla a respeito desse tipo de golpe, porque as pessoas ainda estão muito ingênuas ali dentro na internet, né? Quando estão ali na internet acreditando que só tem boas pessoas ali. Mas a verdade é que não é. Os criminosos estão se valendo dessa via de maneira substancial, agora principalmente nesse período de pandemia, para continuar se provendo do crime. Doutor Ildesser, queria lhe perguntar, nós já estamos nos encaminhando aqui para o finalzinho do programa. O que a gente tem que fazer, doutor Ildesser, para se precaver? Eu sei que a senhora até falou lá no início, mas nunca é demais a gente falar sobre prevenção. Prevenção. O que tem que ser feito para que as pessoas não caiam nesses golpes, né? Ingenuamente estamos dentro da internet achando que ninguém está nos vendo, mas na verdade é o ambiente mais vigiado hoje e mais propenso a gente cair num golpe. Diga um pouquinho para nós sobre quais são as principais medidas que uma pessoa tem que tomar para se precaver e não cair num golpe de internet. Max, são tantos golpes, um deles é preciso ser cuidado, mas assim, os cuidados básicos, são as compras, verificar aquele é o site da loja, não é? Tem muita atenção no que posta nas redes sociais. Nós, eles olham o sentimental, ele vem da rede social, as pessoas postam que estão sozinhos, que estão solitários, né? Mas expõe muito a vida nas redes sociais. Tem muito cuidado com isso. Porque é a própria vítima dando informações para o bandido, não é? Então, assim, colocar aquelas etapas, né, nos celulares, colocar senhas fortes, uma senha para cada movimentação, olhar o extrato do banco,
olhar sempre o extrato do banco para ver se não tem alguma coisa ali diferente, o extrato do cartão de crédito. Ou seja, é preciso estar vigiando as nossas próprias contas, os nossos próprios atos. É necessário que comece a fugir. Então, qualquer coisa que possa fugir um pouco, acende a luz amarela. Peraí, as mensagens que recebe com link, você ganhou um prêmio do nada, tem um prêmio do nada. Então, evitar de abrir, de clicar nesses links, sabe? São muitos os cuidados. Os criminosos, eles são muito inteligentes para o mal, sabe? Então, não precisa ter atenção. E o outro foi vítima, delegacia de polícia, boletim de ocorrência. Sabe? Tem que registrar boletim de ocorrência com os pormenores. Se vai à instituição financeira, aciona a instituição financeira. Nós temos uma lei complementar falando sobre isso, a redução aqui do lado. E também com o PIX, Marcos, eu queria dizer que no ano passado foi editada a solução do Banco Central, e se a pessoa foi vítima pelo PIX, ela tem direito a receber de volta o valor. Era algo que era um pouco difícil, nós não estávamos conseguindo isso sobre a justificativa de participação do consumidor, mas o Banco Central editou a resolução de 2001, parece que está 3, não tenho certeza, e comprovado a fato, comprovado que o consumidor foi vítima, ele tem direito a receber de volta os valores que foram retirados através do PIX. É importante que vocês saibam disso para que possam exercer seus direitos. Existe o boletim de ocorrência e entre em contato com a instituição financeira. Se não ocorrer, então aí procura um advogado e judicialmente o consumidor será ressarcido esses valores. Certo? Basicamente é isso, ter atenção naquilo que a gente faz na internet, né? Atenção, porque são muitos os golpes, como disse a doutora Idesser, são muitas, a criatividade não tem fim. Então o que a gente tem que ter é atenção, ir à polícia, falar com a instituição financeira e no último caso, então, até acionar judicialmente. Mas é bom que se faça um boletim de ocorrência, é bom que se faça realmente. Mas muito mais do que isso, né? Atenção na hora de estar navegando ali, porque o descuido é muito mais obra do descuidado do que do descuidista, né? Então tem que ter atenção, porque o descuido toda hora a gente comete. Nós já estamos chegando ao final aqui do nosso encontro de todos os sábados às 10 da manhã, o Direito ao Ponto. Passou rápido, eu queria falar para vocês que eu estou muito agradecido, doutora Regilene, da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, e o Dr. Wilson Pérez, da Divisão de Repressão às Fraudes da Polícia Civil, e a nossa colega Idesser Amorim, especialista em Direito do Consumidor e ex-presidente do PROCON, e foi também conselheira da OABDF. Essa é a nossa casa. Eu agradeço principalmente também a você que está aí no carro, na casa ou de qualquer outro lugar, também está vendo a gente pelo YouTube, e agora você já sabe. Todo sábado, às 10 da manhã, nós estaremos aqui com o Direito ao Ponto. Você pode nos seguir também nas redes sociais, @MaxTelesca, e que eu estarei batendo um papo direto com você. Você pode mandar suas dúvidas. O próximo programa, no próximo sábado, é estelionato amoroso. O que isso tem a ver com a sua vida? Se você já sofreu algum estelionato amoroso, não tem problema. A gente se manda ali para mim se tiver alguma coisa. Pode mandar pelo Instagram, a gente vai falar aqui, não vai dar o nome de ninguém, obviamente. Eu queria agradecer também ele, Jonas Maia, na produção, Everson Pichula e a equipe da Reset. Um grande abraço, um bom fim de semana e vamos nos cuidar aí com esses golpes e crimes na internet que estão cada vez mais comuns. Afinal de contas, a mídia social, a internet faz parte da sua vida e o cotidiano mudou para lá. Um grande abraço, fique com Deus e um bom fim de semana. Direito ao Ponto, 101.7. Mais Brasil News. Na Mais Brasil News, só toca as melhores. Você ouve.